Este breve relatório centra-se em dois desafios missionários, destacando duas tendências que precisam ser superadas para que esta igreja complete a proclamação das mensagens dos três anjos. O primeiro é aquele que destaquei no concílio anual todos os anos desde que assumi esta posição. Relaciona-se com atrito e perda. O segundo desafio é uma questão que abordei brevemente no ano passado, mas exploraremos mais neste relatório. É o nivelamento das taxas de crescimento, uma tendência que, se continuasse, poderia ter implicações muito preocupantes. Assim, o primeiro desafio da missão relaciona-se com a redução do número de membros, o segundo com o que parece ser um sucesso decrescente na adição de membros. Este primeiro gráfico mostra as adesões por ano na casa das 20 dezenas. É uma métrica crucial e voltaremos a ela, mas é claro que não é a única métrica que afeta o crescimento da igreja. Compare esses números com os de perdas neste gráfico, que mostra perdas no mesmo período e na mesma escala. Estes são membros que foram excluídos, foram identificados como desaparecidos ou simplesmente não puderam ser contabilizados nas auditorias. Vocês notarão os números elevados no quinquênio anterior, à medida que avaliações abrangentes de membros ocorreram em muitas partes do mundo. E ainda assim, em meados da década, isso vacilou. Obrigado aos líderes da igreja que nos últimos 2 ou 3 anos iniciaram a avaliação do quadro de membros com renovado vigor. Quero prestar uma homenagem especial aos nossos líderes da divisão do Sul da Ásia, que estão realizando a primeira grande auditoria de membros em toda a divisão. Quando os membros da igreja dão as costas à igreja e, por assim dizer, pegam a estrada, é claro que isso tem um impacto no crescimento. Este gráfico ilustra esse impacto, mapeando as perdas juntamente com as exceções líquidas. Você pode ver como as perdas literalmente minam os ganhos. Tanto é assim que há lugares em todas as divisões onde os líderes da igreja preferem simplesmente não registrar as perdas. Mas o povo está indo embora. Fechar os olhos para isso não substitui fechar a porta dos fundos. A partir de 1965, a igreja contabilizou não apenas batismos e profissões de fé, mas também perdas. E assim temos agora 55 anos de estatísticas sobre perdas. Este é o 5º ano mostrando versões dos próximos 2 slides, mas a cada ano eu atualizo os dados. Desde 1965, exatamente 40.421.554 pessoas têm sido membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Graças a Deus. Tragicamente, o número dos que partiram já ultrapassou os 16 milhões. E a nossa taxa de perda líquida já ultrapassou os 40%. Nos últimos 55 anos, dos 44 milhões de membros da igreja, pelo menos 16,24 milhões partiram. Então aí está o primeiro desafio, reduzir perdas. Passemos agora à segunda tendência desafiadora. Não estamos tendo o sucesso evangelístico que se poderia esperar. Agora, por favor, satisfação. Falarei nos próximos minutos sobre diminuições nas adesões e na taxa de adesão, e não sobre diminuições no número de membros. Mas se a tendência continuar, poderá ter um impacto negativo significativo no crescimento. Destacá-lo agora significa que existe a possibilidade de tomar medidas corretivas antes que a tendência se torne muito séria. Agora, este slide mostra a taxa de crescimento mundial do quinquênio passado, e ao olhar para ele você verá que, à primeira vista, há um problema óbvio, mas as revisões abrangentes e contínuas dos membros distorcem a taxa de crescimento. Muitos daqueles que foram retirados dos livros ou atualmente retirados dos bancos de dados, na verdade deixaram a igreja há anos, até mesmo décadas atrás. Portanto, a métrica mais confiável que temos atualmente são as adesões, porque temos confiança de que os batismos, rebatismos e profissões de fé estão sendo relatados com bastante precisão. E claro, as adesões são a palavra de ordem quando se considera o crescimento. Então vamos examinar este gráfico novamente. Mostra o número real de adesões a cada ano até as 20 dezenas.
Agora há um aumento e uma queda consideráveis nos números anuais de adesões, que, claro, são os batismos e as profissões de fé. Não há tendência de crescimento consistente no número de adesões, mas a igreja está a crescer, aumentando todos os anos, e poderíamos razoavelmente esperar que as adesões líquidas também aumentassem regularmente. No entanto, eles são. E isso fica mais claro quando olhamos não para os números reais, mas para as taxas de aumento e diminuição. E se olharmos não para 10 anos, mas para 20 anos, como neste gráfico, permitam-me mais uma vez salientar que estamos a falar de adesões e não de adesão. O que vemos aqui não é, portanto, uma taxa de crescimento, mas mostra a percentagem de aumento ou diminuição das adesões em cada ano. Há uma volatilidade considerável, o que é de esperar, mas é surpreendente que em 10 dos 20 anos as adesões tenham sido inferiores às dos 12 meses anteriores. E ainda assim, lembre-se, o número de membros da igreja aumentou em todos os 20 anos. Poderíamos esperar alguns anos em que as adesões diminuíssem, mas não 10 em 20. Nosso sucesso em ganhar almas parece estar estagnando. Temos mais membros do que nunca, mas eles não estão ganhando visivelmente mais almas para Cristo. Poderia haver muitas razões para isso, mas uma que quero destacar está relacionada com o que deveria impulsionar o crescimento mundial de igrejas, a plantação de igrejas. Como todos sabemos, quanto mais igrejas locais tivermos, quanto maior a presença numa comunidade, mais oportunidades teremos para ajudar as pessoas a compreender a Bíblia e a encontrar liberdade, cura e esperança em Jesus. Deixe-me sublinhar que nos próximos 4 gráficos darei números para congregações, que é o total combinado de igrejas e empresas locais. Agora este gráfico mostra um aumento constante no número global de congregações. Novamente, este slide mostra dados de 20 anos e vemos um aumento constante, que Deus seja a glória. Mas o gráfico mostra os números líquidos. Temos uma imagem diferente quando olhamos para a taxa de aumento no número total de congregações, o que poderíamos chamar de taxa de crescimento congregacional, que você vê aqui. O que este gráfico mostra é que nos últimos 20 anos nunca houve um ano em que o número de congregações tenha diminuído, mas que a taxa de aumento tenha diminuído continuamente. Agora, isso é uma correlação. Não está claro que a desaceleração na plantação de igrejas seja a causa da estagnação nas conversões, mas certamente não pode ajudar. Sugiro, no entanto, que há um problema duplo. Primeiro, a plantação de igrejas precisa de ser fortalecida, e de facto, isso é enfatizado no foco estratégico Eu Irei. Mas em segundo lugar, as congregações precisam de se tornar mais eficazes na divulgação. Este gráfico mostra o número de adesões por congregação e novamente nos últimos 20 anos. Em 1999, cada congregação adicionou em média 12 novos membros. E isso refletiu, tenho certeza, o impacto das diversas séries da rede. Desde 2008, o número de adesões por congregação tem oscilado um pouco acima ou um pouco abaixo de 8. Qual é a tendência? Este gráfico utiliza os mesmos dados, mas mostra uma linha de tendência logarítmica, e a direção nas últimas 2 décadas é clara. Aqui está um último indicador. Este gráfico mostra as adesões por pastor a cada ano durante o mesmo período de 20 anos. A linha azul escura mostra o número médio de adesões por pastor ordenado. A linha laranja mostra a média de todos os pastores ordenados, comissionados e licenciados. A linha de tendência aqui também seria descendente, embora menos acentuadamente do que para as adesões por congregação. Agora é notável que haja picos encorajadores nas 20 dezenas, mas novamente, embora tenhamos mais pastores do que nunca, eles não estão, ao que parece, ganhando cada vez mais almas para Cristo. E novamente, aqui pode haver uma série de razões para todos os dados e análises que compartilhei. Mas isso me leva a fazer 2 perguntas, e ambas estão relacionadas aos desafios que discuti. Primeiro, estamos dando aos membros da nossa igreja local um treinamento eficaz em fazer discípulos holísticos? E em segundo lugar, é possível que nós, coletivamente, como líderes religiosos em todo o mundo, tenhamos simplesmente passado a considerar o crescimento como garantido? Tornamo-nos complacentes?
Estes dados dizem-nos que não há espaço para complacência. Ao concluir, estou indo além dos dados, mas quero sugerir que o discipulado holístico e a formação de discípulos nos ajudarão a resolver ambas as áreas problemáticas, porque isso inclui nutrir e reter membros, motivá-los e equipá-los para alcançar os outros. Compartilhar com outras pessoas as verdades proféticas que nos são caras, que apontam para Jesus Cristo e que são sintetizadas no capítulo 14 de Apocalipse. That Essa é a nossa missão.